Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Fazia um bom tempo, né? Que eu não vinha gravar vídeos aqui, mas hoje eu resolvi gravar. Bom, hoje é dia 5 de março, não, de abril, Joel. 5 de abril de 2026, né? Domingo de Páscoa. Então eu vim aqui gravar um videozinho, né, gente? Fazia tempo que eu não gravava, né? Bom, o que eu queria deixar hoje para a reflexão de cada um de vocês, inclusive para a minha reflexão? A importância, gente, da solitude. Eu sempre gosto de falar sobre isso, né? Eu sou muito repetitiva em temas que eu realmente gosto, acho que é importante, acho que é relevante, né? E eu já gravei outros vídeos também falando disso. Mas hoje eu queria falar da solitude como algo diferente, né, gente? Ou talvez não tão diferente assim. Bom, gente, o que significa a solitude e o que a difere da solidão? A solitude, gente, é você realmente gostar de estar consigo, da sua companhia. Quanto que a solidão, muitas das vezes, você a sente como algo imposto, como algo que você viva e não tem o prazer nisso. Em muitas coisas eu fui muito sozinha na minha vida, né? Sabe aquela sensação de que você não se encaixa com lugares e pessoas? Pois bem, é disso que eu digo. Se você for assim como eu, procure investigar o porquê disso, né? É difícil muitas das vezes a gente aceitar que a gente pode ser aquela pessoa que de repente não se encaixa justamente porque tem algum problema. De repente um autismo, um TDAH. Claro que tudo isso, gente, tem que ser investigado porque são conjunto de condições ou até conjunto de situações, né? Não dá para você falar que é uma coisa ou que é outra sem que seja investigado, porque é o médico que vai dar esse respaldo, o psiquiatra por fim, né? Mas eu sempre tive aquela sensação de não me encaixar com ninguém, com pessoas nenhuma. Aquela pessoa que você olha, sabe, que você pensa, poxa, que pessoa estranha. Ou tem alguns padrões de comportamentos que levam à estranheza de outras pessoas. Pois bem, eu sempre fui essa pessoa. Hoje eu posso dizer que não tenho problema em aceitar, porque a maturidade, né, gente, o tempo, a idade faz com que a gente consiga nos aceitar do jeito que a gente é, né? A gente começa a ter uma maturidade também espiritual, né, em Deus, para aprender a ver que isso não tem que ser um problema, mas uma solução. Solução por quê? Porque a partir do momento que você verdadeiramente se conhece, você começa a perceber que você é somente diferente. E não é pior e nem melhor que ninguém por isso. Então, reflita sobre isso. Pense, se você é uma pessoa assim como eu, que muitas das vezes não se encaixa em determinados ambientes, em determinados grupos, com determinadas pessoas, será que você não pode ter aí alguma coisa? Isso não é ofensa, sabe? Descobrir é libertador, porque vai te dar um respaldo e vai fazer você entender realmente quem você é de verdade, sabe? E você não vai se sentir cruzando fronteiras de maneira errônea, onde muitas das vezes você vai ser levada a julgamentos. Porque as pessoas, gente, elas julgam. Tem um livro que eu não lembro o personagem, mas que o tema é Tudo Bem Ser Diferente. O tema ele é muito interessante. Mas será, gente, que tudo bem realmente ser diferente? Às vezes não. Às vezes você pode até ler um livro assim com um tema tão relevante, tão importante, e ao mesmo tempo, na prática, aquilo não foi exatamente o tudo bem. Porque se nós vivemos numa sociedade, gente, onde existe o preconceito, e não tem como a gente falar que não existe, porque se falarmos que não, estaremos mentindo, porque existe o preconceito sim, né? Mas o que não pode acontecer
o preconceito vem de você mesmo contra você. Você se aceitar do jeito que você é, com o seu jeitinho, com as suas características e com o seu valor, isso é muito importante. Talvez assim como eu, em muitas circunstâncias e em muitos momentos da vida, por você não se encaixar, você vai se ver só. Mas aí é onde você tem que estar bem posicionado ou posicionada, seja homem ou seja mulher, para entender que é só um jeito diferente de ser e de ver a vida. Claro que tem coisas que elas podem, ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, causar prejuízo, isso é um fato. Mas, quando você aceita quem você de fato é, e quando você busca aperfeiçoar isso, de modo que aquilo que é negativo seja retirado e aquilo que é positivo seja exaltado, isso vai te fazer bem. É muito importante na vida a gente ter a solitude dentro de nós, que aí eu volto a falar sobre a solitude, no campo da aceitação. Porque a solitude, ela nos faz gostar realmente da nossa companhia, independente daquilo que somos. E foi isso que eu fui absorvendo em mim. E depois que perdi minha mãe, que eu sempre falo também a respeito disso, isso ainda ficou mais forte em mim. Algumas coisas, algumas características que eu, posso dizer que ficaram mais fortes. Umas por bem e outras não tanto. Mas por fim, em muita coisa também me ajudou. Sabe, porque quando você começa a se conhecer, você começa a ver o quanto é importante você se valorizar. Isso, gente, é em qualquer campo, é em qualquer área da vida, né? Porque vão ter situações que vão acontecer e muitas das vezes elas vão trazer prejuízo. E isso na vida de qualquer pessoa. Porque muitas das vezes os prejuízos, eles também trazem a luz da existência daquilo que tem que ser tratado e traz também soluções daquilo que precisa ser solucionado. Mas para tanto, para que isso ocorra, assim como eu hoje em dia, você também tem que estar aberto ou aberta para entender o quanto é importante a gente buscar se conhecer. E se for preciso também um diagnóstico, busque, porque isso vai ser muito importante. E vai ser um fator talvez primordial para que muitas coisas na sua vida sejam explicadas. Tem coisas que, quando descobertas, elas se tornam realmente libertadoras, gente. Libertadoras. Libertadoras para você, que assim como eu estou nesse período e nessa fase, consiga se aceitar ainda melhor. Bom, gente, é isso que eu queria deixar para vocês refletirem. Tenham todos um ótimo domingo. Deus abençoe a vida de vocês. Beijos e até mais. Tchau, tchau.